Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal aqui no YouTube. E o tema da nossa conversa de hoje atende a um pedido de alguns alunos, algumas alunas, orientandos, orientandas, tanto da graduação quanto da pós-graduação. E qual é o pedido? Como apresentar um TCC, uma monografia de trabalho de conclusão de curso ou algo congênere como, por exemplo, projeto integrador, ao final de um curso durante uma banca. É a dificuldade, é o medo que muitos alunos têm, que é natural, é compreensível, para muitos, a quase maioria, quase totalidade, é a primeira experiência acadêmica, de uma maneira mais formal. Então é compreensível que você que me assiste tenha suas dúvidas, os seus receios, e que me deixa muito feliz ter essa oportunidade para te esclarecer e dar algumas dicas. Eu já, como professor também de metodologia da pesquisa, tenho participado há muitos anos de bancas, então nós acabamos adquirindo aí uma certa experiência que eu quero compartilhar com você aqui e agora. Este vídeo é um vídeo um pouco curto, porque eu procurei condensar 4 grandes perguntas que os alunos fazem, seja presencialmente, seja por EAD, seja aqui pelo canal. Então, a primeira pergunta é: o que uma banca espera de mim, professor Luiz Felipe, ou do meu grupo? O que a banca quer que a gente fale? Segunda pergunta: quais são as partes constitutivas do TCC? Como que eu devo distribuir todo um trabalho de um semestre ou até de um ano em alguns 15, 20, no máximo 30 minutos, o que é muito pouco. Terceiro, como deve ser ou qual deve ser o posicionamento, a postura do grupo durante o evento, durante a cerimônia, uma cerimônia pública, acadêmica. E em quarto lugar, a quarta pergunta: como que eu devo responder à banca? Como que eu devo me posicionar diante da banca? Tá bom? Então, vamos lá e anote aí as dicas. Bom, o que uma banca de TCC constituída por 2 ou 3 professores, salvas algumas exceções, 4, mas a média é entre 2 e 3 professores, o que essa banca quer de você, caso o seu TCC seja individual, e o que ela quer do grupo, em termos de performance? Em primeiro lugar, o que você tem que entender, o que o seu grupo tem que entender? O professor universitário conhece o aluno que tem, conhece os alunos que tem, o seu orientador, a sua orientadora tem conhecimento das suas carências, das suas dificuldades, enfim. Nós sabemos que aquele momento é um momento decisivo, é um momento importante, e é claro que a sua ansiedade e o seu nervosismo não farão, repito, não farão com que você ou o seu grupo perca pontos. É uma ansiedade natural de quem se preparou para a cerimônia, para o evento, e é claro, está ansioso, está ansiosa, é compreensível. O que nós queremos, o que normalmente uma banca quer, é que o grupo mostre o domínio do assunto. Domínio não significa memorização. Às vezes o aluno aparece com todo o texto decorado e fica que nem um papagaio falando. Isso irrita a banca. Então, vamos combinar uma coisa? Primeiro, a banca quer que vocês sejam o mais espontâneo, os mais naturais possíveis, o mais espontâneo possível. Ou seja, ter o domínio do conteúdo não significa você decorá-lo. Minha dica de professor para você: procure entender o assunto e não apenas uma parte, um capítulo do seu trabalho. Todos do grupo têm que conhecer o assunto na sua inteireza, no tema da monografia. Depois, procurem treinar antes da apresentação, explicando o trabalho, explicando o assunto. Eu sempre sugiro que os alunos, que os grupos ensaiem antes da apresentação formal. Alguém cronometre o tempo e vocês apresentam para outros colegas ou para um professor que tenha disponibilidade, para alguém da família, porque aí vocês vão soltando as amarras psicológicas e emocionais e você vai ganhando credibilidade, o seu grupo vai ganhando mais segurança na exposição. Então, o que a banca quer? Que você ou o seu grupo apresente na íntegra o trabalho de uma maneira explicativa, de uma maneira descritiva.
É claro que você pode utilizar aquelas fichas pautadas, né? Pelo amor de Deus, nada de folha de caderno com aquela rebarba horrível, isso perde ponto. Faça um roteiro, cada um tenha o seu roteiro numa ficha pautada, né? Coloquem o logo ou algo pertinente do seu tema nas costas da ficha, fica uma coisa muito elegante, não é verdade? E assim, nessa primeira etapa, a banca vai analisar duas coisas. Primeiro, se o trabalho é coeso, ele tem começo, meio e fim, que é o que eu vou falar agora na segunda pergunta. E segundo aspecto, se o trabalho tem coerência, ou seja, se o que vocês apresentam faz sentido, né, com o tema que foi pesquisado. É claro que o seu orientador, é claro que a sua orientadora vai acompanhar toda a produção e não vai permitir que uma hecatombe aconteça, né? uma grande falha ocorra. Né? Então, se o trabalho foi bem feito, o que vocês têm que fazer? Estudar o assunto. Né? Ninguém pode ficar de fora, porque se tiver um componente que a banca perceba que não estudou, não que esteja nervosa, mas um componente que perceba que aquela aluna não estudou, que aquele aluno está improvisando, compromete a nota do grupo. Então, todos têm que entender o assunto, estudar primeiro, ler primeiro. Segundo, entender o assunto. E terceiro, estar em condições de explicar o seu papel, aquela constituição que lhe cabe dentro da sequência da apresentação. Tá? E aí, agora eu entro no segundo ponto, que é a segunda pergunta. Né? O que eu quero ou o que eu devo falar? Eu, pessoa, né? Individualmente, ou eu, grupo, coletivamente. O seu TCC, o roteiro do seu TCC, não importa se ele tem 20, 30, 40 ou 70 páginas, ele tem que apresentar, vocês têm que falar uma introdução, que é uma apresentação geral do assunto, e na introdução dar uma visão um pouco mais focada do que trata cada capítulo. Então, vamos supor, um TCC que tenha introdução, que tenha 2 ou 3 capítulos que nós chamamos de desenvolvimento e, finalmente, a conclusão. Então, distribuam os componentes do trabalho na introdução, no desenvolvimento e na conclusão, de acordo com o número de alunos que participam da atividade, né, da cerimônia. Se for apenas um aluno, você tem que dar conta de tudo. Se for um grupo de 3, 4, dá perfeitamente alguém fazer a introdução, 2 ou 3 colegas fazerem o desenvolvimento e alguém na conclusão. Procurem escolher que o representante ou o colega, a colega que tem mais desenvoltura para a conclusão, que é uma parte extremamente importante, que é o tema que eu vou falar agora na questão número 3. Tá? O que deve ser ou como deve ser a conclusão? O nome já diz tudo, meu querido, minha querida. Concluir significa fechar. A conclusão é o fechamento do seu trabalho. É a única parte do trabalho que não pode ter citação direta, não pode ter citação indireta, não pode ter ilustração. Por quê? É o posicionamento do grupo. É o que você pensa, é o que você entende sobre o assunto. E agora, como você ou vocês, como grupo, vão se posicionar diante do assunto. A banca quer saber isso depois de toda a apresentação. A que ponto vocês chegaram, a que conclusão vocês foram capazes de construir, qual é o posicionamento do grupo. Tá? Então, se a introdução abre, dá uma visão geral, como eu disse antes, a conclusão fecha. E entre esses dois extremos, nós temos os capítulos que são desenvolvidos e apresentados aí por meio de slides. Depois, no meu podcast, lá no meu canal de podcast, eu tenho um material que eu produzi sobre dicas em relação a slides e outras questões que não são tratadas aqui nesse vídeo, tá bom? O último ponto que eu entendo ser importante é a resposta que vocês vão dar à banca que vai fazer. Né? Depois da conclusão do trabalho, a banca não vai interferir, ninguém interrompe, vocês têm o domínio total. A banca vai dar 15, 20 minutos para vocês fazerem toda a exposição. A banca não fala nada. Terminada a apresentação, a conclusão, o seu orientador, a sua orientadora inicia a fase de
arguição, perguntas. Minha dica, quando essa parte tiver início, anotem as observações que a banca vai fazer e depois decidam respondê-las na ordem em que as perguntas foram feitas. Uma dica, não devia estar falando isso, porque sou professor, mas eu quero te ajudar. A banca não vai perguntar nada que não esteja no trabalho. Fique tranquila, fique tranquilo. A banca só vai perguntar o que está no trabalho e, é claro, na sua apresentação. Então, quando a banca fizer essas perguntas, é claro que um colega pode iniciar respondendo, o outro pode dar completude, o outro pode dar um exemplo. É muito interessante e causa uma impressão muito boa quando um começa a responder, o outro complementa e um terceiro ilustra, né? Não que um vá cortar a fala do outro, mas é importante montar essa sequência. Geralmente vocês vão responder aí entre 4 e 5 perguntas do trabalho, ok? Então eu procurei rapidamente nesse vídeo uma coisa bem pontual. Assista a mais vezes, porque eu estou dando muita informação em pouco tempo. Compartilhe esse vídeo com seus colegas para que vocês possam construir aí uma apresentação de sucesso. Estou na torcida por você, espero ter ajudado um pouquinho. Grande abraço!